Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, Rio de Janeiro, hoje, dia 13 de outubro de 2022, para realizarmos mais uma palestra pública em nossa casa. Como já falamos aos amigos, nesta semana nós, da Casa de Francisco de Assis, estamos comemorando mais uma data, mais um aniversário. Nossa casa, no dia 12 de outubro, comemorou 6 anos de existência. E hoje, essa semana, é uma semana de festas. E as nossas comemorações vão se concluir no domingo, às 10 horas da manhã, com o seminário espírita sobre a Boa Nova. Nós vamos receber aqui o nosso irmão Robson Valentim, do Centro Espírita Leopoldo Machado de Nilópolis, que vai fazer uma palestra às 10 horas da manhã sobre da lei de adoração. Na verdade, é um seminário que vai das 10 às 11h20. Todos os companheiros estão convidados para estarem conosco nesse domingo, dia 16 de outubro, para comemorar conosco mais um aniversário da nossa Casa Espírita. Então, estamos muito felizes, estamos trabalhando, buscando crescer espiritualmente e divulgar essa doutrina. Então, também agradecemos muito a Francisco de Assis e pedimos a ele que abençoe a todos nós. Hoje, nessa noite, a nossa casa recebe o nosso irmão William Lira, de Curitiba, e o nosso irmão, também antigo trabalhador espírita, já de outros momentos, irá estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que tem por título Muitos os chamados, instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, itens 13 até o item 15. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer uma leitura desse livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje é a mensagem 153. E Carlos Torres Pastorino diz assim: tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia, vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, Francisco de Assis, para que todos nós possamos, Senhor, prosseguir a nossa caminhada com segurança, com firmeza, com responsabilidade. Que cada um de nós possa cumprir com a sua missão, com aquilo que decidiu realizar, que cada um possa encontrar nesse evangelho a sua bússola, para que agora possa não mais se desviar, mas seguir reto em direção ao Pai. Rogamos a espiritualidade amiga, a Jesus, a Francisco, a Maria de Nazaré, que nos envolva, que nos abençoe, que nos fortaleça, que abençoe a cada um de nós, onde quer que estejamos, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos e nossos bons propósitos. E assim, Senhor, já sentindo essas vibrações a nos envolver, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos mais uma reunião pública nesta casa, que é a Casa de Francisco de Assis, que é também a nossa casa. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido. E te pedimos, Pai, que abençoe o nosso irmão William, para que ele nos traga a sua palavra, as suas reflexões, e que com certeza nos ajudarão muito, contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Seja conosco, Pai, sempre. Graças a Deus. Bem, meu amigo William, você tem até 7h30, se precisar mais 5 minutinhos, até 7h35, para fazer as suas considerações.
Que o Senhor te abençoe e abençoe a todos nós. Eu posso compartilhar aqui, Rose? Sim, pode. Se qualquer coisinha eu compartilho. Vai lá. É só partilhar o ecrã. Tá bom. Primeiramente, boa noite a todos os amigos aqui de tanto tempo, né? E eu agradecendo aí a oportunidade da, da Rose para fazer esse estudo aí singelo, mas que tenho certeza será de bom proveito para todos nós. Se ele não estiver aceitando, eu partilho aqui. Você não está conseguindo? Não, tô sim, só um minutinho. E já está dando não, Rose. É só você dar o Então, comando, que eu vou eu alterando posso. aqui. Ah, tá bom, eu vou avisando. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho, né, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo titulado Muitos Chamados, Poucos Escolhidos, nas Instruções dos Espíritos, intitulado Dar-se-á aquele que tem, itens 13 a 15. Primeiramente, eu vou começar, então, introduzindo com a leitura de um salmo chamado Salmo 78, é um pequeno trecho dos livros poéticos do Antigo Testamento, cujo nome é As Lições da História de Israel. Esse poema é de um profeta chamado Asaf. Ele diz assim: Povo meu, escuta minha lei, dá ouvido às palavras de minha boca. Abrirei minha boca numa parábola e exporei enigmas do passado. O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos a seus filhos, nós os contaremos à geração seguinte. Então aqui, esse profeta Asaf, ele fala sobre parábolas, né? Então ele no terceiro verso ele fala que abrirei minha boca numa parábola e exporei enigmas do passado. E o que seria então a parábola, né? Pode passar, Rose, por favor. Então, parábola, ela é uma palavra, né, de origem grega, né? Ela é chamada parole e que significa colocar ao lado, comparar. Agora, quando a gente vai na origem hebraica, que é exatamente a origem de onde vem o salmo do profeta Asaf, ele tem um sentido bem mais amplo do que o grego, né? A palavra se chama machal, nem é parecida com parábola, né? Mas o sentido dele é muito mais amplo. Naquele tempo, ele significava um ditado enigmático, um conto, alguma história, até piada, conselhos, ensinos, enfim. Então, ele é sentido bem mais amplo que a origem grega. Então, na verdade, a parábola, elas são alegorias que Jesus se utilizou, que têm preceitos de moral, né? E eles têm um emprego que é perene e tem essa finalidade de esclarecer melhor
os seus ensinos, né? Então, o Jesus ele se valia desse artifício, né, desse instrumento pedagógico, digamos assim, que era a forma de ensino dos mestres daquela época, né? Então, por exemplo, existe uma dificuldade muito grande, né, a gente sabe, no entendimento do Velho Testamento, exatamente porque são, em sua grande maioria, machaus, né, as parábolas. Então, eles devem ser lidos à luz dessa linguagem figurada, né? Existe um estudioso, um grande estudioso do judaísmo, ele é chamado Irving Bunning. Ele nasceu em Belarus, né, a Bielorrússia, mas ele viveu completamente a vida nos Estados Unidos. E ele era líder do judaísmo ortodoxo norte-americano. E escreveu um livro chamado A Ética de Sinai, do Sinai. E aí, nesse livro, ele diz que existem vários níveis de interpretação do texto bíblico. Então, dentre essas citações, ele diz que o primeiro é aquele que é o nível de entendimento literal do que está escrito. Já o segundo nível seria exatamente o nível do entendimento do significado real, ou seja, o que está a mensagem subliminar que ele se encontra, né? Então, quando a gente fala de sal, a gente não está falando exatamente daquela substância que aumenta a pressão. Quando a gente fala de luz, a gente não está falando do que é produzido por uma lâmpada ou por uma vela, por exemplo. O significado é muito mais profundo. Então, quando a gente começa a entender esse nível, esse segundo nível de entendimento do texto bíblico, como cita Irving Bunning, a gente começa a apreender a essência do ensino, né? Que era o que o mestre rabino fazia. Ele ensinava através dessa técnica para que a gente pudesse aprender a olhar no mundo as leis divinas, ter esse contato maior com as leis divinas. Então, Jesus, ele veio trazer verdade. Mas se ele veio trazer a verdade, não parece que ele falou para todos, quando a gente pensa em parábolas, né? Porque nem todos entendiam. Então, isso parece meio contraditório. Mas hoje, nós entendemos que essa verdade, ela não é uma conquista construtiva do saber. Ela é uma conquista evolutiva. Então, tem um momento que você não está pronto para aquela verdade. Então, ela precisa ser conquistada através do decorrer da sua evolução espiritual. Então, a parábola, ela traz em si própria essas questões dos diversos níveis de compreensão. E nós que somos estudiosos do espiritismo, né, percebemos isso o tempo todo, né? Eu vejo isso comigo assim claramente, que a gente hoje, por exemplo, faz uma leitura, seja do Evangelho, seja uma leitura qualquer espírita, a gente tem um entendimento. Então, eu tive há 4 anos atrás um entendimento. Eu faço a mesma leitura, seja uma parábola, uma leitura edificante espírita. Hoje, eu já tenho um outro entendimento. Por quê? Eu tenho um acréscimo de entendimento dessas novas nuances do texto. E isso que é muito interessante. Então, isso prova o quanto o caminhar evolutivo de cada espírito possibilita esse acréscimo de entendimento dos ensinos do mestre. Pode passar, Rose. Então, o codificador, ele nos traz em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 4. Capítulo 1 é não vim destruir a lei. Ele faz a seguinte palavra sobre Jesus, né? O papel de Jesus, o item é intitulado O Cristo, item 4. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra.
Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, fica muito claro nesse item de O Evangelho segundo o Espiritismo, essa proposta que Kardec vem nos mostrar da necessidade que Jesus veio nos colocar de que seja muito paulatina, né, esse entendimento, né? Porque se ele lançasse todo esse conhecimento de uma vez só, seria impossível, devido às nossas possibilidades evolutivas de sua compreensão. Então, o uso da linguagem figurada era a forma que o mestre se utilizava para educar, né? Então, a palavra educar, ele vem do latim educere, que significa literalmente conduzir para fora, né? Direcionar para fora. Então, não é simplesmente o passar conhecimento, é fazer com que se produza o conhecimento dentro da gente, né? Então, era o que Jesus fazia. Ele fazia que você pensasse e raciocinasse com relação ao que ele estava te propondo e te apresentando. Então, em resposta, né, à pergunta 627, feita por Kardec, a Falange do Espírito de Verdade, em O Livro dos Espíritos, foi dito que a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Então, sendo assim, a gente percebe que o mestre se utilizava, no seu processo pedagógico, elementos sociais, elementos culturais, elementos econômicos, por exemplo, a pesca, a colheita, o pastoreio, a semeadura, as festas de casamento, né? Todos esses eventos que eram pertencentes à rotina daquele povo, né? E essa contextualização foi de grande importância para a transmissão dos seus ensinamentos à época, exatamente para que aquele povo conseguisse entender alguma coisa do que estava sendo dito. Igualmente, quando Kardec pergunta na questão 628, também do Livro dos Espíritos, por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance de todo mundo? E aí os espíritos superiores respondem: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É necessário habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário, ela cega. Então, mais uma vez, corroborando com o que Jesus vem nos dizendo. Já Vinícius, né, pseudônimo de Pedro Camargo, ele corrobora com essa afirmação de Kardec em sua obra Em Torno de Mestre, quando ele diz o seguinte: Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas, a fim de melhor interessar e impressionar os seus ouvintes. Esse processo é eminentemente prático e pedagógico, pois supre as deficiências intelectuais do educando sempre que se trata de assuntos transcendentes. Demais, na época em que o mestre divino predicava, e mesmo muito tempo depois de sua partida, os ensinamentos eram conservados e revividos por meio de tradição. Ora, é muito mais fácil reter na mente a lição ministrada através de um conto qualquer, onde há o enredo que auxilia as associações de ideias, do que quando ensinada de modo inteiramente abstrato. Assim também,
se o sapientíssimo instrutor e guia da humanidade não tivesse envolvido seus sublimes preceitos num manto parabólico, eles não teriam chegado até nós. Então, ele nos informa, Vinícius aqui nos informa, que com esses conhecimentos, eles foram proferidos por uma multidão heterogênea, né? Tanto intelectual quanto moralmente. E foi necessário que essas orientações evangélicas elas fossem preservadas de forma perene, de forma eterna. Então, vale lembrar que muitos cidadãos daquela época eles se revelavam indiferentes a esses assuntos espirituais, exatamente porque eles eram muito materialistas. E muitas vezes a religião focava nos aspectos de cultos externos, né? Rituais e simbolismos, como, por exemplo, eram os fariseus e uma grande parte dos judeus. Então, tentar entender as suas parábolas com o olhar do século XXI em que vivemos, certamente vai causar algum tipo de visão distorcida, né, dos objetivos didáticos que o Mestre Jesus queria nos propor, né? Então, é mistério que façamos uma viagem no tempo até Jerusalém, lá do século I, para que a gente consiga se inserir, né, mergulhar na vida cotidiana daquele povo, naquele tempo, e aí sim a gente resgatar o sentido real das suas parábolas. Não assim, eu tento estudar, como experiência minha, acho que todos os senhores e senhoras, se a gente não entender quem eram os personagens e quem eram os atores e o contexto em que cada um vivia naquele tempo, a gente não consegue absorver o verdadeiro entendimento, né, daquelas parábolas. Pode passar, Rose, por favor. Então, agora a gente pode entender melhor, né, o trecho que a gente está estudando, né? Quando, no capítulo 18, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, aproximando-se dele, né, os discípulos lhe disseram, né, aproximando-se de Jesus, porque eles falam por parábolas. Respondendo, disse-lhes ele, é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem nem compreendem. Neles, quer dizer, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Está descrito em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Pode passar o próximo. Vamos tentando destrinchar um pouquinho esse trecho. Por que eles falam por parábolas, né? Por que então os discípulos fazem essa pergunta? Então, a gente reforçar o conceito, né, de que as parábolas são esses provérbios, né, essa forma pedagógica, né, que acompanharia, né, os povos através dos tempos, né, durante todos os tempos. Então, essa sabedoria, né, essas verdades, elas são atemporais, né? Passarão aí milênios e a humanidade vai evoluir, mas essas parábolas, né, elas sempre terão os ensinamentos morais a darem à humanidade. Pode passar o próximo. Então, respondendo disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Então é preciso notar que Jesus ele não faz nenhuma acepção a pessoas, porque ele veio trazer o evangelho para todos. Então, na verdade, ele veio trazer o evangelho para todos. Não foi para um grupo específico. Unicamente ele se dirigia, em primeiro lugar, àqueles que estavam preparados para compreendê-lo. É sabido, né, que os apóstolos e muitos dos discípulos eles foram preparados
anteriormente às suas reencarnações para atuarem como auxiliares do Cristo. Ou seja, eles já eram espíritos que detinham um conhecimento espiritual mais amplo, né? Diferentemente da maioria dos ouvintes. Então, Jesus ele veio pregar as verdades espirituais e, naquela época, o povo ainda estava muito dominado pelo materialismo. Então, era preciso dar tempo ao tempo. O uso das parábolas foi exatamente para que se conservasse esse conhecimento de modo inalterado. Então, paulatinamente, através das reencarnações, todos vão se preparar, né, e todos terão essa concessão para compreender esse mistério do reino dos céus, né? Aceitando, né, conseguindo receber e aceitando essas revelações de Jesus. Pode passar, Rose, por favor. Eu tenho que voltar um. Isso. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Jesus aqui, ele já se refere aos bens espirituais e também ao reflexo desses bens sobre os bens materiais. A observância desses preceitos divinos, ele vai fazer com que os bens espirituais, que são os verdadeiros, né, as verdadeiras riquezas, que são as riquezas imperecíveis, né, do espírito, eles vão aumentar incessantemente. Já os que não têm são aqueles que se dedicam unicamente ao materialismo, né, aos bens materiais. Eles se esqueceram, não se esquecem que um dia vão deixar isso tudo para trás, né, simplesmente pela ilusão do gosto dos bens materiais. E isso não lhes proporciona a procura, né, pela conquista dos bens espirituais. Então, a esses será tirado o que eles julgavam possuir, os bens materiais. Porque eles não sabem mais que as coisas da terra são concessões, né? São empréstimos dados a nós, e ninguém possui nada aqui. Então, por isso que Jesus ele diz que ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Isto é, quem cuidar do seu espírito, ele irá rico de bens espirituais para o mundo espiritual, né? Sem nunca ter ficado ainda desamparado enquanto encarnado. Isso que é o interessante. Agora, aos que não têm, que também lhe será tirado, ele quer dizer que aquele que não cuidar de se desenvolver das suas riquezas espirituais, ao desencarnar, vai perder o que possuía na matéria e ainda vai comparecer ao mundo espiritual de forma pobre, né? Como espírito pobre. Então, Kardec ele cita em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 15, que aquele que recebeu o seu... ou seja, teve entendimento da palavra, recebeu, pois se esforçou para tornar-se digno dela. Aí ele fala aqui exatamente que o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. E ele também lembra que Deus ele não retira nada daquele que pouco é recebido. Quem faz isso? É o próprio Espírito, né? Por sua indolência, sua prodigalidade. É ele que propriamente perde, né? Carre Bachutel, ele também corrobora com as palavras do codificador quando diz que para nos ser dado e possuirmos em abundância, é preciso termos boa vontade para recebermos a verdade. O que ele quis dizer com isso? A boa vontade é o nosso esforço para que a gente receba essa revelação. A própria pergunta 619, aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta
em Os Espíritos, ele ratifica essa questão, né? Pergunta aos espíritos superiores: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? E aí os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, e os que querem investigá-la. Olha aí, mostrando a questão da boa vontade e do esforço, né, em procurar, em querer entender. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Pode passar o próximo slide? Por isso é que eles falam em parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. A maioria do povo, né, incluindo os sacerdotes, eles presenciavam, muitas vezes, os atos de Jesus, as suas obras, ouviam as suas palavras. No entanto, permaneciam refratários, né, indiferentes a tudo aquilo que presenciavam. Então, as ações do mestre, eles não os convenciam, e muito menos as suas palavras, que não encontravam, digamos assim, eco, né, em seus corações, plenos de orgulho, exatamente porque esse sentimento bloqueava a recepção dessas maravilhas que Jesus queria levá-los, né? Então, parecia que para as obras de Jesus todos tinham olhos fechados, né, eram cegos, e para as suas palavras eram os ouvidos surdos. Então, esse endurecimento dos seus corações não permitia que Jesus os convertesse, muito menos os libertasse, né? Então, no livro Consolador, foi perguntado através do item 290, foi feita a seguinte pergunta: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E aí o Espírito Emmanuel responde: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, a importância, mais uma vez aqui, aí Emmanuel, né, trazendo o reconhecimento da parábola como uma forma que é perene, ela é eterna, é um conhecimento que nunca vai se desfazer. Ainda que a gente saiba que mensagens apócrifas foram acrescidas, né, durante toda a história do cristianismo, as parábolas, elas são indefectíveis, né? Rose, pode passar o próximo? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 24, que é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, no item 6, Kardec propõe o seguinte: pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim, devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-lo. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus.
Então, quando Jesus falava sobre caridade e humildade, era um único momento que ele era muito claro. Ele era muito claro em suas palavras, em suas ações com relação a caridade e humildade. Por quê? Porque são os requisitos básicos para que o povo ele abrisse os corações e mentes para começar a entender a palavra divina. Ou seja, para absorver, começar a tentar absorver aquele conhecimento e iniciar, dar início à sua caminhada na construção do seu reino de amor, que é exatamente o que ele diz aí, que começar a construir o seu reino dos céus, né? Pode passar o próximo. E aí, continuando ainda nesse item 6, Kardec continua assim: sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará, que ele pede para ver no capítulo 18, item 15, que é o item que nós estamos estudando. Então, mais uma vez aqui, Kardec reforça a ideia de que Jesus ele conseguia falar para seus discípulos, porque eram aqueles que haviam sido preparados antes da reencarnação para serem seus auxiliares e adquirido, então já tinham um conhecimento prévio muito mais amplificado do que o povo ouvinte daquela época. Foi com o advento, né, da chegada do Consolador Prometido, que então simplificaram as possibilidades de entendimento das palavras de Jesus, né, em espírito e verdade. Então, inclusive, as suas parábolas. Né? E é isso ele cita no item 7 do mesmo capítulo 24, não coloquei a candeia embaixo do alqueire, que ele fala assim: o Espiritismo, atualmente, vem lançar a sua luz sobre uma série de pontos obscuros. Prestem atenção. Entretanto, ele não o faz inconsideradamente. Os espíritos, ao darem as suas instruções, procedem com admirável prudência. Sucessiva e gradualmente é que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que houver chegado um momento de fazê-las sair da sombra. Então, o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele é apresentado por Kardec, proveniente dos espíritos superiores pertencentes a falange do Espírito de Verdade, com um intuito de dar-nos maior esclarecimento desses ensinamentos milenares, né? Que Jesus havia trazido no século I. Mas, ainda assim, nem tudo é revelado. É o que diz Kardec nesse item. Ainda, muita coisa ainda há de ser revelada em acordo com a evolução espiritual de cada um de nós. E aí, retornando ao item 4 do capítulo 1, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala de Cristo, como eu falei anteriormente, aí é dito que Jesus ele vem ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Então, quando a gente para pensar em torno da ideia do reino de Deus, que segundo Jesus está dentro de nós, né? As parábolas, elas são o quê? Elas são um convite para esse despertamento, para que esse reino, né, ele se desenvolva em nós, né? Esse reino que o mestre chamou de luz sob o alqueire, ou tesouro perdido, né, a pérola preciosa, em diversas, né, tentando aqui exemplificar diversas parábolas, na qual ele cita o reino de Deus através dessas expressões.
ele busca isso, o desenvolvimento desse reino de Deus dentro de nós, né? Mas para isso é preciso esforço, né? Movimento. Sem esse esforço, sem esse movimento, a gente não vai conseguir conquistar esse entendimento. Então, nesse sentido, o Espírito Públio, né, em seu livro Relembrando a Verdade, pela psicografia de André Luiz Ruiz, ele faz uma breve interpretação relativa à expressão dar-se-á aquele que tem. Eu sou muito grande, eu vou pegar alguns trechinhos. Então, dar-se-á aquele que tem. Quando o espírito devotado ao bem se lança na faina de viver pelos caminhos ásperos da exemplificação pessoal, legiões de entidades luminosas se acercam desse candidato, para que, nos momentos de maior dificuldade, não deixe esmorecer a sua vontade de seguir como testemunha viva da lei de amor no trajeto da humanidade. Então, ele deixa bem claro que da necessidade da vontade de seguir, né, firme, para a vivência da lei do amor, né, e no trajeto da nossa evolução. E continua aqui. Tendo a coragem, dar-lhe-ão forças renovadas. Tudo isso, né, exemplificando aos que já têm, ainda mais se dará. Tendo a vontade, fornecerão condições materiais mínimas indispensáveis. Ostentando confiança em Deus, será reabastecido de confiança em si próprio. Carregado de ideais enobrecidos, será coadjuvado de aspirações mais elevadas. Portador de esperanças, será bafejado pela alegria íntima. Inundado de inspiração superior, será veículo da beleza inigualável. Incansável no esforço, receberá cotas de apoio invisível que o ligarão à usina do bem. Determinado na luta, será cercado por escudos protetores e armas adequadas para a batalha da bondade. E aí, o pedaço, eles diz assim: no reino de Deus não há lugar para a preguiça, para o medo, para a omissão ou a inércia. Somente os frutos justificam o salvamento das árvores. As que nada produzem, o promicultor as substitui. Olha aí o que será tirado. As que rendem no esforço de espalharem a doçura de seus frutos, por eles se são protegidas e adubadas para que mais produzam. As ramas improdutivas serão arrancadas e atiradas ao fogo. Então, quando nos esforçamos, né, no intuito de construirmos esse reino interno, né, esse reino de Deus que a gente tão deseja, né, tanto deseja dentro de nós, e conforme dito pelo profeta Isaías, a gente conquista a libertação espiritual. Então, uma coisa está atrelada à outra. A construção desse reino de Deus vai fazer com que conquistemos a nossa libertação espiritual. E aí eu queria trazer um textinho também do livro Horizontes da Mente, do livro Horizontes da Mente pela psicografia de João Nunes Maia, do Espírito Miramês. Um texto que se chama Libertação. Também eu vou ler só um trechinho, para os senhores entenderem o quanto a conquista do reino de Deus está atrelada a essa libertação. A alforria da alma depende do próprio ser, do tempo e de Deus. Compreendendo que estamos vinculados desde o princípio por leis irremovíveis, quase nada poderemos fazer por nós próprios. Porém, é de ordem comum que façamos os nossos deveres perante o tempo, a consciência e o Pai Celestial.
Parece, à primeira vista, de difícil compreensão, mas não é, desde que tenhamos alguns princípios dos conhecimentos reguladores da própria vida. A libertação se empenha na exuberância das qualidades evangélicas, aí a construção do reino de Deus, para que se possa usar as multiplicidades dos seus dons. A liberdade é posição grandiosa na existência de cada um. Destarte, a lei nos pede responsabilidade. Sem ela, a ordem torna-se utopia. Quanto mais nos envolvemos na ignorância, mais nos tornamos escravos das forças inferiores. Liberados, passamos a ser dirigidos pela luz do bem como servos do amor. Se nos desligarmos de Deus, procurando a total liberdade, eis o nosso fim. Exalamos como um pingo do nada no oceano da vida. Sabemos, no entanto, que isso jamais acontecerá pelo amor do Pai Celestial a seus filhos do coração, pois o seu esquema é perfeito em todas as nuances, de modo que, quanto mais o tempo passa, mais vida se acumula na consciência, mais livre vamos ficando do negativo e nos tornamos mais positivos, pelos vínculos das forças libertadoras que começam a ser lei dentro de nós. A libertação é gradativa, como gradativos são os deveres para com ela. Ao fim de todas as nossas cogitações referente à vida, o amor suplanta tudo, porque ele nos liberta até da própria libertação e nos coloca em uma dimensão cuja grandeza ainda não temos palavras para explicar, nem pensamentos para sentir, por nos faltarem sentidos apropriados para tal. Então, olha que coisa mais maravilhosa, né? Essa construção do reino de Deus que nos vai realmente nos levar a essa libertação. Estarmos imbuídos como servos do amor, né? Dentro da lei de responsabilidade, da obediência e submissão às leis divinas. Nada mais, está tudo atrelado. Né? Então, Rose, pode passar o próximo slide? Então, para concluir o nosso estudo, eu queria deixar essa reflexão, né, de um texto, né, um pequeno trecho do texto do livro Reflexões Espíritas, do Espírito Vieira de Carvalho, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, né? E que esse texto ele nos reafirma a exigência do esforço próprio para a conquista do reino dos céus e, consequentemente, da nossa libertação. Então, ele diz assim: na aduana da vida, o passaporte libertador é a conduta íntima. Ninguém se poupe ao esforço de sublimar-se. Eia agora, este é o momento da libertação. Soa o instante azado da vossa devoção à causa espírita, que faz mártires na abnegação e heróis da luta e santos na renúncia. Cristo ontem imolado, Cristo hoje libertador, Cristo amanhã, em que com ele estaremos na plenitude do reino dos céus. Então, que Jesus possa nos abençoar e nos trazer essas possibilidades cada vez maiores do engrandecimento desse seu conhecimento, as possibilidades dos estudos que nos fazem a cada dia, né, crescermos um pouco mais nesse entendimento e colocando um tijolinho a mais na construção do nosso reino dos céus. Graças a Deus. Rose, seu áudio está fechado.
Ah, tá, obrigada. Eu agradeço ao nosso irmão William pelas suas reflexões, pela sua linda palestra, que cada um de nós possa, no íntimo da sua alma, buscar analisar tudo isso aí que ele falou, né? E tirar daí as melhores lições para si próprio, para que assim a gente possa, com mais qualidade, dar continuidade à nossa caminhada. Lembrando que Jesus é o nosso ponto máximo, não é? É aquele irmão que o Senhor colocou para nos guiar. Então, que possamos, a cada dia que passa, nos ligarmos mais a esses ensinos do Mestre Jesus, como o William falou, as parábolas, né? Que manancial espetacular de ensinos para a eternidade, porque as parábolas não têm fim, seus conteúdos são eternos. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo essas oportunidades para refletir e aprender com Jesus. E assim, com certeza, nenhum de nós se desviará mais. Obrigado, meu amigo, foi muito boa a sua palestra e com certeza todo mundo aqui estará aplaudindo. O seu trabalho foi muito bom. Obrigado, obrigado. Outros virão. Outros virão, com certeza. Então, para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Carmen Dolores para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que nós tivemos de estudo. Que nós possamos realmente aproveitar todos esses momentos que são oferecidos para evoluirmos, para aprendermos e também, Senhor, para distribuir com aqueles que nos cercam o pouco que sabemos. Mais uma vez, só temos a agradecer pela oportunidade. E que a sua paz, Senhor, e a sua luz nos envolva sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Muito felizes porque encerramos falando de Jesus e isso é muito bom. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 16 horas para o estudo do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Calder Schubert e das parábolas de Jesus. Estamos falando sobre a parábola do avarento. Então, continuamos estudando sobre Jesus. Então, uma boa noite a todos, que o Senhor abençoe a todos vocês. Um beijo do coração e domingo, 10 horas da manhã, estaremos aqui para participar dessa festa comemorativa dos 6 anos de fundação da casa, que é a Casa de Francisco, que é a Casa de Jesus. Tchau, gente. Fiquem em paz. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, Will. A palestra foi maravilhosa. Obrigado, gente. Tudo de bom. Tchau, Ana Constantino. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, William. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus.